É tão bom, né, quando a gente faz a pergunta e vem uma resposta assim que ajuda tanto a esclarecer as coisas que nós temos dúvida. Então, você, querido ouvinte, que está nos acompanhando, que está acompanhando o nosso programa, se você tiver dúvida, mande a sua pergunta. O WhatsApp 774-707-7835. Se você estiver no Brasil, acrescente mais um 774-707-7835. E faça como Ana Luísa. Ela quer saber, professor, como saber o que é literal e o que é simbólico no livro de Apocalipse, professor Leandro Quadros? Boa pergunta. Você tem que analisar que o Apocalipse, ele é a finalização, ele é o resumo de todas as doutrinas bíblicas. Então, quando no Apocalipse falar de doutrina, você pode saber que é literal. Quando não, ou história, né? Quando não falar de história ou de doutrina e usar símbolos, você pode saber que é simbólico, né? Então, por exemplo, o Apocalipse fala das 7 igrejas da Ásia, tá? Elas foram representadas ali por um candelabro, com 7 partes e tudo mais. Então, houve um simbolismo. Mas o simbolismo, ele tem a ver com algo real. E as 7 igrejas realmente existiram. Você vê ali na história que realmente Cristo manda uma mensagem de advertência, uma mensagem de elogio, a grande maioria delas, né? Então, isso existiu. Agora, quando você vê, por exemplo, a besta do Apocalipse, você sabe, ali diz que a besta vai criar um boicote econômico. Um animal irracional, ele não pode lidar com questões políticas e religiosas e criar um boicote econômico. Então sabemos que a besta é um símbolo. E aí nós vamos à história e identificamos qual é o personagem político, histórico que se encaixa com aquilo. Uma pergunta muito comum que fazem para mim: por que o milênio é literal, não é? E sendo que ele se encontra no livro do Apocalipse? A resposta é simples. O milênio tem que ser literal porque ele separa um evento literal. 2 eventos literais. Ele separa a ressurreição, ele separa a primeira e a segunda ressurreição. Então, como entre a primeira e a segunda ressurreição, que são eventos literais há 1000 anos, é óbvio que os 1000 anos são literais. Porque ele está tratando de um período relacionado a doutrinas literais e reais. Tá? Então pensa sempre em doutrina. O que for doutrina, o que for história, sempre é literal. E a própria leitura vai te ajudar a ver um símbolo. Por exemplo, quando o símbolo exige uma interpretação absurda, é um símbolo, não pode ser literal. Por exemplo, diz que os 144 mil, Apocalipse 14:4, são castos porque não se contaminaram com mulheres. Se você literalizar isso, você está dizendo que só homens serão salvos entre os 144 mil, e homem virgem ainda por cima, que eu não creio que vai existir tanto homem virgem assim quando Cristo voltar. Então, quando beira o absurdo a interpretação, você pode saber que o propósito do autor é dar algo simbólico. E aí você busca no Apocalipse, no livro de Ezequiel, ou no livro de Daniel, ou em outros livros do Antigo Testamento, a resposta para aquele símbolo. Perfeito. Professor Leandro Quadros, nós temos mais uma pergunta aqui da Juliana Souza. E ela pergunta: professor, todos os males que acontecem nesse mundo são obras de Satanás? Olha, nós podemos dizer que ele é o responsável principal, sim, mas existem males que ocorrem porque o ser humano decide ser mal também, tá? Óbvio que Satanás está influenciando, mas existem coisas que o ser humano também é responsável. Satanás influencia, mas ele não pode obrigar o ser humano a fazer alguma coisa ruim. Ele não pode obrigar, né? Ele influencia, mas ele não pode obrigar. Então a existência do mal é responsabilidade primária, óbvio, do diabo, que é o pai do mal, diríamos assim, pai do pecado, mas tem uma responsabilidade secundária que é do ser humano.
porque o ser humano permitiu que Satanás o influenciasse. Por isso que Deus convida ao arrependimento, não é? Sim. Todos os convites de arrependimento só teriam sentido se o ser humano tem alguma parte nos erros, nas maldades humanas. Então, como ele convida ao arrependimento, isso demonstra. Há uma influência do diabo? Há, mas não há uma obrigação. O diabo não me pega pelo colarinho e me obriga a fazer aquilo que está errado. Ele não tem essa permissão de Deus, né? Perfeito. Professor, ainda temos mais perguntas chegando, e isso é muito bom. Vamos lá, isso é bom demais. E a próxima pergunta, professor, é a seguinte. Professor Leandro Quadros, gostaria de saber por que a tribo de Dan e Efraim não fazem parte das tribos de Israel em Apocalipse 7. Deus o abençoe. Obrigado. Veja, os eruditos, querido ouvinte, não têm uma resposta definitiva para isso. Alguns pensam que a tribo de Dan ficou de fora porque eles tiveram uma relação com um momento idolátrico no Antigo Testamento. Então pode ser que João tenha tirado eles de fora por causa disso. Agora, quanto a Efraim, não tem uma explicação assim. Então o que eles creem? Alguns creem que tanto a tribo de Dan quanto de Efraim não foram mencionadas propositalmente para João demonstrar, né, que os 144 mil são simbólicos e não literais. Então, de acordo com essa explicação, não é? Propositalmente ele tira duas tribos já para dar a entender que Deus não vai salvar o Israel como nação, ele vai salvar o Israel como a igreja, a continuação do povo de Israel. Então, existem essas duas posições. Eu, a princípio, vejo bastante luz na segunda, mas eu não descarto também a primeira, porque tem lógica, tá? Uhum. Agora, professor, a próxima pergunta é uma daquelas perguntas que é um desafio. É o desafio, professor. Eu acho que é o desafio da noite. São 7 horas e 48 minutos e chega aqui a pergunta: se a morte é um sono, como, professor, podemos explicar o que está relatado em 2 Reis 13, 20 e 21? Lá Eliseu operou esse milagre depois de morto, professor Leandro Quadros. E, professor, e agora? Certo. Ali o que aconteceu foi o seguinte, vou abrir aqui o texto bíblico, e eu vou até abrir aqui... Vou até repetir para os nossos ouvintes, 2 Reis 13, 20 e 21. O que acontece? A primeira coisa que nós temos que entender que nenhuma pessoa faz um milagre por si mesma, né? Quem faz o milagre é Deus através do indivíduo. Então, esse é o primeiro ponto, tá? Aqui em 2 Reis 13, vamos ver aqui... Não é 2 Reis 13, 13 a 21, é um outro texto, mas mesmo que não seja aqui, eu sei o evento e vou lembrar. Aconteceu que um cadáver, né, de um soldado tocou no corpo do profeta e ele ressuscitou. Então, o que isso acontece? Isso não indica nada que o profeta estava consciente depois da morte, né? Simplesmente indica que o Espírito Santo estava tão presente com ele que até mesmo na morte o Espírito Santo acabou fazendo aquele milagre, porque não é o ser humano que faz milagre, né? O ser humano é só um instrumento para Deus fazer o milagre, tá? Professor, então, quando esse corpo tocou Eliseu... Deixa o nosso ouvinte entender. Então, Eliseu, ele estava morto quando o cadáver do soldado tocou nele, é isso? Sim, exatamente. Estava morto. E aí o soldado reviveu. Então, isso mostra a medida abundante do Espírito Santo que esse homem tinha, que até depois de morto o Espírito Santo usou ele. Isso não quer dizer que ele tinha um espírito... Professor Leandro, eu vou ler aqui na íntegra, no capítulo 13 de 2 Reis, versículo 20 e 21, que vai contar exatamente o que o senhor acabou de dizer.
Então Eliseu morreu e foi sepultado. Ora, Uhum. tropas moabitas costumavam entrar no país a cada primavera. Certa vez, enquanto alguns israelitas sepultavam um homem, viram de repente dessas tropas, então jogaram o corpo do homem no túmulo de Eliseu e fugiram. Assim que o cadáver encostou nos ossos de Eliseu, o homem voltou à vida e se levantou. Exatamente. Então você percebe, ele tocou no corpo dele. Obrigado, meu amigo, por ter lido o texto. Ele tocou no corpo de Eliseu e ressuscitou. Tamanha era a medida do Espírito Santo que esse profeta tinha. Então o ouvinte tem que lembrar, não foi Eliseu morto que fez o milagre. Foi Deus quem fez o milagre através de um corpo morto. Então, nós só vamos aqui ratificar, né, para quem fez a pergunta. Olha bem, a pergunta foi se a morte é um sono, como explicar o que está relatado, né, nessa questão desse milagre, só de um cadáver ter encostado nos ossos de Eliseu e ter ressuscitado. Então, meu amigo, realmente a morte continua sendo um sono, né? O que aconteceu ali foi um milagre do Espírito Santo, né, que o Espírito Santo sempre esteve tão junto com Eliseu. Entendi direitinho, professor? Que operou esse milagre. Perfeitamente. E tem um detalhe que eu lembrei, Lu. Veja, quem está no céu consciente está com o corpo. Elias, que foi o antecessor de Eliseu. Elias foi levado vivo para o céu, amigo ouvinte, não foi o espírito dele levado para lá. Por exemplo, Enoque, Gênesis 5:24, foi levado com o corpo. Não existe um texto bíblico que comprove que o indivíduo vai para o céu sem o corpo. Então, se Eliseu estava com o corpo aqui, ele não tinha nenhum espírito no céu, porque a Bíblia não menciona espíritos encarnados no céu. Perfeito, perfeito. Mitch, são 7h53. Ainda podemos fazer a nossa última pergunta. Pode falar. Pedro Góes, outra vez. E ele pergunta aqui, professor, o que significa a língua dos anjos? Veja, aqui em 1 Coríntios 13, Paulo, ele não está fazendo uma afirmação de que o ser humano poderia falar a língua dos anjos. Óbvio que os anjos têm um idioma diferente do nosso. Só que Paulo, ele está aqui levantando uma hipótese, não fazendo uma afirmação. E uma prova, bem simples, ó. Em Gênesis 18, quando o Senhor e 2 anjos apareceram a Abraão, em qual idioma eles falaram? O idioma de Abraão. E em Apocalipse 22, versos 8 e 9, quando João quer se prostrar diante do anjo e o anjo nega-se a aceitar aquilo, em que língua o anjo fala? Na língua de João. Então, se o anjo, que é anjo, ele fala de uma forma humana para nós entendermos, imagine se Deus vai dar um dom de línguas angelical para seres humanos falarem com seres humanos. Não tem lógica isso. Então, o que o nosso ouvinte tem que entender é que em 1 Coríntios 13 há uma hipótese e não uma afirmação. Por exemplo, ó, verso 1, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ele não diz que ele falava todos os idiomas humanos. E ele não diz que ele falava a língua dos homens. Veja, ainda que. O que o ainda que indica? Uma possibilidade, acabei de dizer uma hipótese. Não é uma hipótese, exatamente. O ainda que indica algo hipotético, não uma afirmação. Tanto que, no versículo 3, é dito também o seguinte, no final, ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Ou seja, se o ainda que, no verso 1, indica que nós podemos falar línguas angelicais, então o ainda que também não é uma hipótese no verso 13. E aí todos nós, para demonstrarmos que somos cristãos, temos que entregar o corpo para ser queimado. Então Paulo não está ordenando nada, ele não está ensinando
dom de línguas aqui. Ele está levantando uma hipótese, ó, ainda que eu faça isso, ainda que eu faça aquilo, ainda que eu faça outra coisa, se eu não tiver amor, de nada adianta. Então, não existe na Bíblia nenhuma pessoa recebendo o dom de falar línguas de anjos, apenas dom de línguas estrangeiras, como lemos em Atos capítulo 2. Professor Leandro Quadros, 7h56. Nós vamos encerrando aqui o nosso programa Na Mira da Verdade. Não quis entrar a nossa vinheta, não sei o que está acontecendo ali, não tem problema. Na Mira da Verdade. Professor, foi um prazer imenso tê-lo aqui no nosso programa, nesta quinta-feira, aí com esse programaço Na Mira da Verdade, aqui direto de Massachusetts, Estados Unidos. Que o Senhor continue te abençoando, professor Leandro Quadros, que continue te usando como instrumento vivo aí nas mãos dele. Amém, Lu. Que Deus continue abençoando e usando a você também, ao Mitz e a toda a equipe da Rádio Novo Tempo Estados Unidos. E que o nosso ouvinte e telespectador também, né, lembre-se que quando tiver a coragem de perguntar a Bíblia, vai ter a coragem de lhe responder. Um grande abraço, um bom restante de semana a todos. Obrigada, professora. Até a próxima semana.